Hoje nós vamos falar de psicodinâmica e como que a energia da libido circula aqui dentro da nossa cabeça, no nosso aparelho psíquico proposto por Freud. Vem comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e habilita o sininho, assim você recebe novos vídeos que eu for postando. Também deixa seu like se você gostar desse vídeo, desse tema, assim eu consigo saber quais são os temas que o pessoal mais gosta e posso fazer mais conteúdo relacionado a isso. Para a gente falar de psicodinâmica aqui, é interessante a gente entender que Freud traz alguns conceitos da economia para explicar como que a libido, como que essa energia dentro do nosso aparelho, ela vai circular, como que a gente vai investir, como que a gente vai desinvestir, contra-investir ou sobre-investir essa energia nos objetos. Objetos que podem ser externos, objetos que podem ser nós mesmos. Acho que esses termos da economia, eles facilitam muito para a gente entender esses conceitos e também ficam de uma maneira bem didática para a gente compreender como é que tudo isso funciona. Então eu vou começar com algum exemplo bem simples aqui e depois a gente vai navegando por outras coisas, né? Vamos pegar o caso que você quer comprar um lanche e daí você vai lá, coloca um dinheiro, você investe uma grana e pega e come esse lanche. Você estava com fome, precisava de algo, colocou dinheiro e pegou o lanche. Ou, vamos pegar um caso também que você conseguiu durante o mês economizar uma grana, daí você vai lá e investe em alguma aplicação financeira ou deixa mesmo na poupança, sei lá, deixa em algum lugar guardado o dinheiro e depois você pega o dinheiro depois com um montante maior, né, que valorizou, que rendeu. Ou seja, a gente tem esse conceito de investir algo para obter algo em troca. E isso é o que a gente vai fazer também dentro do nosso aparelho psíquico e é assim que a nossa mente também vai funcionar nessa proposta da psicodinâmica de Freud. Vamos pegar o primeiro item, então, que seria o investimento. Como é que a gente investe nossa libido, aonde e por quê? Vamos compreender que sempre que a gente quer obter algo em troca, esse obter algo em troca, ele vai ser o que a gente pode chamar de provisão narcísica, que a gente pode quebrar em duas vertentes principais, vai? Elas podem ser tanto afeto, que eu quero receber, e afeto a gente pode entender aqui por amor, carinho, aceitação, se sentir parte, se sentir como que pertence a algo maior, e também segurança. Segurança de você ser reconhecido, os outros te olharem, te aplaudirem, né, metaforicamente, para aquilo que você é, aquilo que você faz. Então vamos entender como recompensa narcísica, afeto e reconhecimento, afeto e segurança, né? Então, basicamente a gente vai fazer investimentos para obter isso. Então, da mesma maneira que eu vou lá e coloco um dinheiro para comprar um lanche, eu vou fazer um investimento libidinal, vou fazer um investimento de uma energia minha para conseguir obter afeto e reconhecimento de volta. Quando a gente fala de investimento, então, vamos quebrar o narcísico, que é esse que eu acabei de falar, e o não narcísico. Dentro do narcísico, a gente pode fazer investimentos em objetos externos. Então eu vou lá e faço algo por uma pessoa e essa pessoa depois ela vai fazer algo por mim. Então eu faço para receber. Então eu ajudo alguém, empresto alguma coisa para alguém, ou seja, gasto meu tempo e energia com uma pessoa, um objeto externo, para obter algo em troca. Sou legal com alguém para ser legal comigo. Faço algo para essa pessoa que depois vai fazer algo para mim. Esse seria um investimento narcísico em objeto externo. Eu posso também investir em mim mesmo. Então, quando eu vou numa academia, eu estou investindo em mim mesmo, no meu corpo, para depois obter um reconhecimento. Que as pessoas me valorizem pelo meu corpo, que olhem para o meu corpo e me desejem, me sentir desejado. Eu posso ler um livro, não com o intuito de ficar feliz com o conhecimento que está ali, mas porque depois eu posso dar esse conhecimento num segundo momento, numa palestra ou em alguma outra coisa, que esse conhecimento vai fazer com que eu obtenha também afeto, reconhecimento e segurança. Esses seriam investimentos em mim mesmo, eu sendo meu próprio objeto de investimento. E eu posso ter um investimento narcísico que seria a autorrealização. A autorrealização seria eu obter prazer através do lazer. É quando você vai simplesmente assistir uma TV porque está passando filme que você gosta, ou você vai jogar videogame porque você gosta, e você não vai obter nada em troca desse outro objeto. É um lazer que você está tendo, vivendo ali uma satisfação simplesmente pelo prazer. Então, tudo isso daqui enquadraria dentro do investimento narcísico. Tem um investimento que é o não narcísico. É aquele que eu faço não porque eu vou obter algo em troca desse objeto. Eu faço porque eu vou obter algo em troca pelo meu próprio superego. Pela minha própria mente vai me recompensar. Então, eu fico feliz de fazer. Então, eu vou lá e faço uma caridade, faço uma doação para alguém,
porque meu próprio superego vai me recompensar. Isso me deixa feliz. Eu não faço esperando algo de ninguém. Eu não faço isso e vendo depois para que todo mundo possa ver e daí eu ser reconhecido. Eu faço porque vai de acordo com meus valores. Eu faço porque eu tenho que fazer, sinto que esse é um valor interno e que me recompensa é minha própria cabeça. É o meu superego criado aí geralmente pelos meus próprios pais. Depois desses investimentos, eu posso ter também o sobreinvestimento. É quando eu invisto em algo, invisto a minha libido, lembrando que essa energia geralmente ela vem do seu id, então ela tem muito a ver com um desejo seu, ou essa energia ela vem para te impulsionar quando você perde o equilíbrio, que seria perder a homeostase. Então você, por exemplo, está ali tranquilo, vendo uma TV e de repente sente uma fome. Opa, vem uma pulsão e fala, olha, vai lá, come, faça tal coisa. Então é essa energia que vem, que é essa energia disponível, essa libido que eu estou falando, né? Quando a gente fala sobre investimento, é investir em algo que eu já investi antes. Mas por que eu iria então investir duas vezes? Por que eu queria sobreinvestir? Eu vou trazer dois exemplos aqui também. O primeiro seria, vamos supor que você trabalha o dia todo, aí 8 horas por dia, um trabalho normal, e daí você, mas além desse trabalho, você acaba se tornando uma pessoa workaholic. Você começa a trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, começa a dedicar todo o tempo que você tem livre, que você teria livre, para trabalhar mais. Você está sobreinvestindo no seu trabalho. Isso pode estar a favor, por exemplo, de você direcionar essa libido para esse trabalho para não ter que enfrentar alguns problemas, alguns conflitos que você tem na sua vida. Então você fica mais tempo no trabalho para não ter que, por exemplo, ficar com a sua família. Ou você fica mais tempo no trabalho para não ter que ficar com seus filhos. Ou resolver algum outro tipo de problema. Enfim, você sobreinveste em algo para, de repente, deixar de olhar para um outro conflito ou passar um tempo com alguma coisa que para você vai ser desagradável. E isso se dá de maneira inconsciente, você nem percebe, você começa a sobreinvestir em algumas coisas e não sabe por quê, e vai achar N justificativas, vai falar que é porque precisa entregar o projeto, que está atrasado, porque tem que fazer um monte de coisa, mas pode ser que na verdade você esteja fugindo de algo que você não quer fazer, que vai ser desagradável para você. Isso você está sobreinvestindo. Um outro caso interessante é quando a gente tem o luto. Então, vamos pensar no luto seguinte, né? Você tem uma pessoa, o luto pode ser de um relacionamento, de uma pessoa específica, de um trabalho. Você vai lá, investe sua libido, sua energia, e daí você obtém de novo algo em troca. E de repente essa pessoa sumiu, esse relacionamento acabou, essa pessoa faleceu. A sua mente ainda está investindo energia, né? Tinha uma energia ali dedicada para esse objeto, mas esse objeto não existe mais. Ou seja, você tem uma energia investida e não tem nada de volta, né? É como se essa energia não voltasse para você. Agora, no caso de luto, geralmente as pessoas passam a pensar mais ainda naquilo que se foi, naquele objeto perdido. Ou seja, como você está pensando mais, você está investindo mais energia ainda no relacionamento, naquele objeto perdido. Só que não vem nada de volta. Isso começa a criar um cenário em que você vai depositando energia, não há retorno, você vai entrando no estado de melancolia ou de depressão, porque você deixa de ter retornos narcísicos para você e você ainda está fixado, você ainda está ali investindo no objeto que já não existe mais e que não te retorna mais nada. Então, é comum isso acontecer nesses cenários de luto em que você, lógico, no primeiro momento é normal. O que passa a ser um problema para o indivíduo é quando ele não consegue sair mais desse estado. Então ele fica com esses pensamentos obsessivos, esses pensamentos fixados nesse objeto perdido e toda a energia direcionada ali e nada retorna para ele. Esse seria um caso também de sobreinvestimento. A gente vai ter o desinvestimento. Seria o terceiro, né? Maneira de você ter esses fluxos de energia. Então, do desinvestimento, a gente pode também pensar nesse caso do luto, né? Então, eu tenho minha energia investida no objeto, esse objeto foi perdido. Pode ser que no primeiro momento eu sobreinvista, como eu acabei de falar, mas depois eu elaboro esse luto. Eu entendo que aquele objeto foi perdido e agora eu vou deixar e vou tirar essa energia desse objeto que eu tinha investido. Eu vou, tinha essa energia colocada nele, eu vou tirar de volta para mim. E agora vocês vão lembrar também, muito comum, casos em que as pessoas terminam um relacionamento, ficam tristes por um tempo e depois elas falam, agora você quer saber, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou fazer uma academia, eu vou voltar àquela pós que eu parei, eu vou estudar mais, eu vou dedicar mais tempo para mim. É muito comum a gente escutar esse discurso,
nada mais é do que a pessoa tirando a energia que estava naquele objeto, naquele relacionamento, desinvestiu, voltou para si e agora ela pode usar energia para alguma outra coisa. E é comum as pessoas daí então fazerem um novo investimento, nesse caso daí narcísico, nela mesma, em vez de no objeto externo. E depois ela vai acabar investindo externamente também, como ela estava fazendo antes. É natural que isso ocorra. Esse seria um desinvestimento. O outro tipo de desinvestimento é quando eu tiro uma energia que está associada a uma representação. Então vamos supor que você sofreu algum trauma, teve algum momento que você teve uma grande excitação, pode ter gerado um trauma ou simplesmente gerou ali um afeto que às vezes te incomoda. Essa memória que você tem nesse momento, ele está carregado de uma energia. Essa energia, quando você tem uma pulsão que passa por essa energia, então vamos supor que você sofreu um acidente de carro, que foi muito difícil para você, e daí sempre que você vai entrar no carro você sente algo ruim. Quer dizer que sempre essa energia tenta voltar, ela está ali e mexe contigo, te traz emoções. Então você tem uma memória de um acontecimento que carrega uma energia emocional, que a gente chama de quantum de afeto. Desinvestir também é tirar essa energia, eliminar essa energia que está nessa memória. Porque quando você relata um caso e fala, poxa, minha mãe faleceu ou aconteceu um acidente de carro, você não se emocione, isso não toque nada dentro de você, você não se sinta mal, não sinta desequilíbrio, não sinta uma distonia no seu ego. Isso também é desinvestir de uma representação, é desinvestir de uma memória que está ali e ela simplesmente passar a ser uma memória. Por último, a gente vai ter o contra-investimento. O contra-investimento vai ser, na verdade, quando o nosso ego também usa dessa energia para contra-investir uma pulsão que vem do id. Então, você tem uma pulsão vindo do id que vai trazer para você, que pode arrastar representações, pode arrastar tendências, pode arrastar conteúdos recalcados que em algum momento não vão ser pertinentes, que não vão que o ego não vai conseguir lidar com isso, né? São os nossos recalques. E daí o ego vai contra-investir isso. Então, geralmente, pegar um exemplo, você vai em algum lugar, ou você sempre que vai falar com uma pessoa, você sente que, cara, essa pessoa te tira energia, ou aquele lugar não te faz bem, você fica cansado. Isso é porque você está gastando muita energia de contra-investimento. Então, o seu ego está gastando muita energia para contra-investir algo que está recalcado. Algo que muitas vezes você nem sabe porque aquela pessoa te tira energia, te faz mal, porque aquele lugar não te agrada, ou porque uma certa situação não te agrada, mas pode muito ter a ver com uma representação que está recalcada e o seu ego tem que contra-investir. Quando você contra-investe, vamos imaginar o seguinte, tem uma mangueira d'água jogando muita água e você vai lá e fecha uma porta. Vai barrar esse jato da mangueira, mas parte dessa água escorre, pode escorrer por baixo dessa porta. Então, por mais que você tenha o ego, o id investindo e o caramba, agora eu confundi. Por mais que você tenha o id investindo e o ego contra-investindo, segurando, fechando a porta, algo pode vazar por baixo dessa porta, que a gente pode chamar de sintomas neuróticos. Então, você vai ter ali alguns sintomas obsessivos, você pode ter também toques, você pode ter algumas coisas que vão se somatizar, convergir no seu corpo. Esses seriam sintomas neuróticos que sobram mesmo quando você contra-investe. Interessante que, como eu falei, tudo é energia e você todo dia tem uma energia disponível para uso. Se você gasta toda essa energia, se parte dela está ali em memórias, em representações na sua cabeça, e você gasta muita energia também para contra-investir esse grande conteúdo recalcado, é natural que você vai ficando ao longo do tempo sem energia. Quanto mais afetos vão se juntando e mais coisas você vai contra-investindo, menos energia você vai tendo para a sua vida do dia a dia. Até que você pode chegar num estado de melancolia, de depressão, por falta de energia para conseguir investir nas coisas e obter suas provisões narcísicas. E daí sua autoestima vai lá embaixo. Quando a gente também fala de depressão, melancolia, a gente está dizendo que é o seguinte, nem sempre é só frente a um objeto externo que vai me despertar algo que eu tenho que contra-investir, que eu vou perder minha energia. Muitas vezes eu tenho que contra-investir contra algo que está dentro de mim mesmo. Né? Então, a todo momento que eu estou em contato comigo, a todo momento eu tenho que contra-investir. Então, a todo momento estou gastando energia e estou com energia para contra-investir e fico sem energia, sem libido para a minha vida de relação com outros objetos. E daí eu fico no estado de depressão constante, melancolia constante, pela falta constante de energia que está sendo usada em alguma outra coisa.
Então isso aqui é legal, essa dinâmica para a gente entender como essa energia flui entre as nossas entidades e onde que ela fica, onde que ela acaba sendo gasta. Isso foi uma pincelada aqui, eu tentei ser bem reducionista para ficar fácil a compreensão, mas galera, sugiro que se você tiver interesse, procure material, vá a fundo nos autores para você entender melhor. Acho que com essa base reducionista fica mais fácil depois de ampliar o conhecimento e fazer analogias paralelas. É isso. Bons estudos.